Olá, está começando o Pauta Aberta desta terça-feira, hoje é 3 de agosto. Eu sou Fabrício Binder e trago a partir de agora as informações do Departamento de Jornalismo da TV Evangelizar. Confira os destaques de hoje. Disseminação da variante Delta do coronavírus e lentidão da campanha de vacinação põe autoridades em alerta. Nova cepa do vírus é mais transmissível e só na capital federal já contaminou 57 pessoas. Governo alerta novamente para que as mulheres que pretendem engravidar adiem planos. A recomendação foi divulgada no começo desta semana como forma de tentar proteger as gestantes contra o coronavírus. Na nossa coluna de finanças, confira dicas para usar a cabeça antes de abrir a carteira e poupar mais dinheiro. E nas Olimpíadas, madrugada desta terça, teve mais medalhas para o Brasil. No vôlei e no futebol, o país se classificou para as finais. Fique com a gente, o Pauta Aberta está no ar. A gente começa falando de saúde. A disseminação da variante Delta pelo Brasil está preocupando as autoridades de saúde. Em Brasília, a lentidão da vacinação é apontada como causa do risco de contaminação pela nova cepa do vírus. Em Brasília, o calendário da vacinação é incerto. Nem sempre o que o governo do Distrito Federal anuncia acontece de fato. A distribuição das vacinas a cargo do Ministério da Saúde é irregular. O fim da exigência do agendamento via internet tornou claro que não há imunizantes para todos. Neste posto de saúde, encontramos duas filas separadas, uma para a segunda dose da AstraZeneca e outra, mais concorrida, para a primeira dose nas pessoas acima dos 35 anos. Tudo muito devagar. Enquanto isso, uma nova variante do vírus começa a se espalhar pelo país. O Hospital de Apoio de Brasília não é uma unidade de referência para o tratamento da Covid-19. No entanto, a ocorrência de vários casos dentre os funcionários levou à suspeita das autoridades de que haveria um surto, enfim, confirmado, e onde foi detectada a presença da variante Delta, confirmando assim a transmissão comunitária na capital do país. No ambiente hospitalar, dentre servidores e pacientes, 51 pessoas testaram positivo, das quais 45 com a variante indiana. 4 vieram a óbito. A cepa se espalha mais rapidamente que as outras e representa um enorme perigo também para os jovens. É bem provável que nós agora tenhamos que enfrentar uma nova recrudescência de casos e mortes. Com esse espalhamento da variante Delta, não vai ser diferente que em outros países, como nós já conferimos na Europa, como já conferimos nos Estados Unidos, em parte da Ásia, notadamente porque o processo de vacinação no Brasil é extremamente lento, é um processo que começou tarde, um processo que não garante uma uniformidade na sua execução. Por outro lado, a mobilidade está completamente liberada. Ambos combustíveis enormes para nós termos uma nova fase de aumento exponencial de casos e mortes. Para evitar a propagação da variante Delta do coronavírus, já detectada em vários estados brasileiros, é preciso vacinar com todas as doses recomendadas no mínimo 70% da população. Mas o mês de julho termina com apenas 20% dos adultos brasileiros imunizados completamente. O pior é que 4 milhões de pessoas não voltaram para tomar a segunda dose. As vacinas, para poder gerar uma imunidade satisfatória para o Covid-19 e as suas variantes, devem ser tomadas em 2 doses. Tanto a Coronavac quanto a AstraZeneca e também a Pfizer devem respeitar esse protocolo. Quem acha que tomando uma só dose dessas vacinas já está plenamente imunizado, está enganado e está enganando a si mesmo. Faço um apelo aqui a todos que não deixem de tomar a segunda dose, porque você só estará protegido 15 dias depois que você tomar a segunda dose. E assim você evita se contaminar, você evita adoecer e você protege as outras pessoas também, não transmitindo a doença para as outras pessoas. Marcada pelo retorno das aulas presenciais, a semana começou com um movimento de estudantes em várias cidades do Brasil.
Em 16 das 27 capitais brasileiras, os alunos retornaram pela primeira vez às aulas presenciais desde o começo da pandemia. Na Escola Municipal Gonçalves Dias, em São Cristóvão, a mais antiga em funcionamento do Rio, hoje foi o primeiro dia de aula depois do recesso de julho e teve aula presencial. Aluno que chegou com o rosto descoberto recebeu máscara na escola. Antes de entrar no prédio, todos mediram a temperatura e higienizaram as mãos com álcool gel. A volta foi comemorada pelos estudantes. Em casa, você não tem tanta segurança que você realmente está aprendendo, mas já na escola não, você tem a professora para ajudar, tudo. Online, muita gente não tem acesso à internet, é horrível para estudar, porque às vezes a internet é ruim, fica travando os professores, enfim. E presencial, né, a gente consegue falar com os professores, com os alunos, tudo direitinho. Os pais também celebraram a possibilidade do ensino presencial. A escola está perfeita, todo o distanciamento das carteiras, diminuiu as carteiras, botaram aquele negocinho de acrílico. Está perfeita, está linda a escola, está super limpa. O ensino presencial é facultativo. As famílias que preferirem as aulas remotas também têm essa opção. E mesmo quem optar pelo ensino não presencial vai poder ir à escola para fazer as refeições da merenda. Todos os servidores das escolas tomaram pelo menos uma dose e o comitê científico reduziu para 1 metro a distância segura entre as carteiras. E um alerta polêmico que já tinha sido dado há alguns meses. O Ministério da Saúde voltou a recomendar que, se possível, as mulheres adiem a gravidez. A orientação é um alerta devido aos riscos que o coronavírus oferece durante esse período. Ser mãe em plena pandemia da Covid-19 não estava nos planos da dona de casa Lara Letícia. Mãe de primeira viagem, ela conta que no começo teve muitas dúvidas. Está sendo bem puxado, porque eu não estava muito acostumada com isso, aí agora ter que sair para médico e ter outra vida para cuidar. A profissional de telemarketing Beatriz Paiva já está com seu bebê nos braços. Ela teve uma gestação cheia de incertezas com a pandemia. Procurou fazer os exames necessários e teve todo o acompanhamento médico preciso. Eu ficava com medo de pegar e não poder sobreviver para poder criar ele, né? Diante dos casos de Covid no país, o Ministério da Saúde recomendou em abril deste ano que as mulheres brasileiras, se possível, adiassem os planos de gravidez durante a pandemia. Isso porque os riscos de pessoas grávidas frente à Covid-19 existem, já que as grávidas com sintomas da doença podem ter um risco aumentado frente às não gestantes. Mas se você, mulher, já estiver grávida, a recomendação é seguir de forma fidedigna com o plano de vacinação, se imunizando contra gripe, hepatite B, tétano e Covid-19, além de fazer o pré-natal, que é indispensável nessa fase, e continuar seguindo com as medidas preventivas ao coronavírus, usando máscara, álcool gel e mantendo o distanciamento de pelo menos 1,5 metro. Não abandone o pré-natal, tome as vacinas estão aí, estão presentes, as gestantes são prioridade no momento de vacinar. E nós já tínhamos dado o alerta que se confirmou. O preço de vários produtos de hortifruti já está subindo nas prateleiras. O motivo disso foi o frio intenso que atingiu o país nas últimas semanas. Veja. O consumidor pode preparar o bolso. Vários produtos já sofreram aumento de preço após as geadas que atingiram a região nas últimas semanas. Nesta banca no mercado municipal, por exemplo, o quilo do tomate chega a R$ 8,90. O quiabo, R$ 18,90. Jiló, R$ 14,90. Chuchu, R$ 7,50 o quilo e a couve-flor, R$ 6,90 a unidade. Esses produtos que nascem de árvore, por exemplo, que sofreu um grande impacto por causa da geada. E a gente paga mais caro e até chegar ao consumidor vai pagar mais caro também. A expectativa é que os preços só comecem a se normalizar dentro de 90 dias aproximadamente. O consumidor que estava comprando mais frutas, verduras e legumes por causa da alta do preço da carne, agora não tem para onde correr. A alta de preço afeta todas as famílias. Tá bem difícil, viu? Porque a gente estava comprando bastante legumes e verdura por causa da carne tá cara, né? Agora subiu também os legumes e a verdura, tá bem difícil. E aí você fica nesse meio do caminho, não sabe se
se compra carne ou se compra hortaliça. Os dois estão absurdamente caros. Falando nas consequências do frio, vamos ver como está o tempo em todo o Brasil nesta terça-feira? A máxima chega aos 28 graus em Salvador e aos 32 graus na região de Fortaleza. E os maiores acumulados de chuva agora ao longo dos próximos 7 dias serão registrados ao longo da faixa leste da região, podendo chegar perto até de 80 milímetros, desde o recôncavo baiano até a faixa leste de Pernambuco. A terça-feira vai ser um dia com predomínio de sol. Vai começar com 13 graus em Campo Grande e à tarde a máxima alcança os 32 graus. Brasília terá máxima de 27 graus e em Cuiabá a temperatura vai alcançar os 36 graus no período da tarde. Por enquanto, o tempo segue firme em grande parte da região sul do Brasil. Agora, na faixa leste, tem previsão de chuva, especialmente entre o leste de Santa Catarina e Paraná, por causa da presença de uma área de baixa pressão que está se formando na altura da costa do Rio Grande do Sul. Quanto à temperatura, Porto Alegre amanhece com 8 graus e a máxima não passa dos 19 graus. Florianópolis terá máxima de apenas 18 graus, também com chuva a qualquer hora. E em Curitiba, a máxima não vai passar dos 16 graus. Uma campanha da Justiça Eleitoral busca alertar sobre a presença feminina na política. Estrelada pela atriz Camila Pitanga, embaixadora da ONU Mulheres, a campanha aborda os obstáculos que mulheres enfrentam na busca por espaço, representatividade e respeito. Você sabe identificar a violência contra a mulher na política? Quando uma parlamentar não está segura, nem mesmo no plenário. Quando o apoio do partido nunca vem. Quando somos julgadas e atacadas pela nossa imagem. Chega, é hora de ocupar o nosso lugar. Mais mulheres na política sem violência de gênero. A gente pode, o Brasil precisa. E agora a gente fala de Olimpíadas. Na madrugada desta terça-feira, teve medalha de bronze para o Brasil no atletismo. Nos 400 metros com barreiras, Alisson dos Santos conquistou a primeira medalha para o país na categoria. Teve também medalha de ouro com Martine Grael e Kaena Kunze na vela, categoria 49ers FX. A dupla se consagrou como bicampeã da prova. No vôlei masculino, o Brasil ganhou do Japão por 3-0 e está nas semifinais dos Jogos Olímpicos. No futebol masculino, depois de empatar em 0-0 no tempo normal e na prorrogação, o Brasil ganhou nos pênaltis do México por 4-2 e também se classificou para a final das Olimpíadas. O jogo decisivo acontece no sábado, às 8h30 da manhã. Material nazista foi apreendido em residência de jovem de Ribeirão Preto, no interior de São Paulo. Confira essa e outras notícias agora no Informa na Cidade. Morreu em Miranda, no Mato Grosso do Sul, a mulher que ficou conhecida no Brasil como a Maria do Jacaré. Dona Eurides tocava o berrante e o jacaré aparecia para ela. Ela estava com 68 anos e sofreu uma queda quando estava na casa do filho. Chegou a ser socorrida, passou por uma cirurgia, mas acabou não resistindo. Já em Macapá, no Amapá, morreu o ex-campeão brasileiro de fisiculturismo, Ricardo Costa, de 42 anos. A família informou à imprensa que ele teve uma parada cardiorrespiratória. Já a polícia investiga a possibilidade de uma descarga elétrica, já que um fio estava na mão dele quando foi encontrado o corpo. A justiça negou o pedido do empresário Jandir Milan de ter uma terceira dose de vacina contra a Covid. Ele é ex-presidente da Federação das Indústrias do Mato Grosso e alegou que as doses aplicadas não criaram os anticorpos necessários. A justiça negou o pedido por falta de argumentos científicos que embasassem a ação do empresário. Material nazista foi encontrado pela Polícia Federal na casa de um rapaz em São José do Rio Preto, em São Paulo. A busca e a apreensão tiveram autorização da Justiça. Ele já era investigado por pregar ódio a nordestinos, negros, judeus e católicos em textos no Facebook. Você com certeza já ouviu que não se pode ir ao supermercado com fome, certo? Na coluna de finanças de hoje, confira dicas do especialista para usar a cabeça antes de abrir a carteira. Olá,
Você que está me acompanhando aí pelo programa Pauta Aberta, vamos novamente a mais algumas dicas a respeito aí de finanças pessoais, ou seja, né, como você pode estruturar, cuidar melhor aí dos teus gastos, né, dos teus rendimentos, enfim, para que você tenha uma vida financeira mais saudável. O assunto que eu quero destacar hoje é a conexão entre os gastos e os processos que eu utilizo para gerar esses gastos. Eu gosto muito de uma frase de um autor que ele diz assim, que os gastos, né, os custos e despesas, eles não necessariamente estão embutidos naquilo que a gente está consumindo, mas sim na forma que a gente consome. Então o que ele quer dizer com isso? Que eu posso continuar consumindo encontrando uma forma mais barata, uma forma mais adequada e obviamente aí sem prejudicar a qualidade daquilo que eu consumo. Então, obviamente, são importantes os esforços, as mudanças de processo, mas eu tenho que preservar também se aquele gasto é necessário para que aquilo continue existindo. Então, alguns pontos aí que a gente reflete, tem um que é muito conhecido, né, até o primeiro que eu vou destacar, que as pessoas dizem assim, olha, não é bom você ir com fome ao supermercado. Porque o fato de você estar com essa necessidade de consumo, enfim, estar com fome, há uma tendência muito forte que você passe a consumir mais naquele dia. Você compre, enfim, além do que você deveria estar comprando, né? Então você vai estar exagerando no consumo. Outra questão também é você não ir com muita frequência ao supermercado. Então, até se esse mercado ele não está tão próximo da sua casa e você tem uma tendência de 4, 5 vezes por semana no supermercado, além de você estar gastando tempo, você está gastando deslocamentos também, os gastos com deslocamento. Então, fazer um planejamento melhor daquelas coisas que você vai estar comprando, que você vai estar consumindo. Outra questão também, aí entrando num outro processo, é você fazer uma reflexão se em um determinado dia da semana aquele gasto ele está mais caro. É óbvio, nós estamos num período de pandemia, né? A restrição aí para locais com maior movimento, maior aglomeração, exige todo um cuidado, mas é interessante que se você observar os gastos com cinema, por exemplo, se você gosta muito de ir ao cinema, assistir um filme, você vai observar que em determinados dias da semana o cinema é mais barato que em outros, e o filme é o mesmo, né? Então, como você se programar de uma forma diferente para que você possa tá cumprindo com esse teu desejo, né, esse teu consumo, mas possibilitando que isso seja feito de uma forma mais barata. Ou produtos que você consome com frequência, e já entrando numa terceira dica, você tentar comprar eles, né, em um período que eles estão em oferta. Podemos até voltar aquelas questões dos gastos com o supermercado. Mas eu vou comprar uma quantidade maior. Enfim, se você se programar e você vê que é possível comprar aquele produto quando ele está mais barato, então é melhor você comprar ele numa maior quantidade do que ficar espaçando ele aí, comprando ele várias vezes em um valor mais alto. Então essas são as dicas financeiras desse nosso encontro de hoje. Voltamos a conversar sobre finanças pessoais aí numa próxima oportunidade. Um grande abraço a todos. No próximo domingo é Dia dos Pais e o comércio varejista espera lucrar com a data. O setor está na expectativa por um aumento nas vendas na ordem de 5% a 6% em relação ao ano passado. No centro de Teresina, a movimentação já começou. A data é uma das mais importantes para o comércio em termos de faturamento. Nesta loja, os descontos são especiais. A procura por camisas de times de futebol tem aumentado nos últimos dias. Nessa pandemia, ninguém está podendo se abraçar, menos vir comprar uma lembrancinha para entregar para o pai, para fazer uma festinha. Aproveitando para fazer as compras de forma antecipada. Com certeza, porque talvez no dia deve estar muito lotado, ninguém tem condição nem de encostar na loja, né? Mesmo com essa pandemia, com a aglomeração, não dá certo, né? Os vendedores estão otimistas. A expectativa nossa é grande, nós estamos acreditando que vai dar certo. Porque
porque mercadoria a gente tem muita mercadoria. Desconto especial, aqui o cliente é quem manda. A gente dá o desconto, de acordo, a gente não deixa o cliente sair sem comprar, não. O presidente do Sindicato dos Lojistas avalia o cenário atual e a expectativa de vendas para este ano. Nós temos uma expectativa de crescimento aí em torno de 5% a 6% em relação ao ano passado, né? O ano passado nós já estávamos abertos nesse período, nós tivemos boas vendas durante a primeira semana e a segunda semana do ano passado, exatamente porque nós estávamos fechado anteriormente. Então, houve uma demanda reprimida. Mas, mesmo assim, nós estamos com essa expectativa de crescimento entre 5% e 6% em relação ao ano passado. Claro que em relação ao mês anterior, o mês de julho, com certeza a gente vai crescer em venda, né? A expectativa é crescer muito mais em relação ao ano passado. Ainda por conta da crise provocada pela pandemia, é fundamental apostar em estratégias variadas de vendas para atrair os consumidores. Nós temos um cliente que ele é virtual, aquele cliente que gosta mais de realizar compra em lojas virtuais, então esse é um cliente que a gente tem sempre que estar atualizando, colocando as novidades para ele ali, para que ele não deixe a loja virtual ali. E temos os clientes tradicionais, que é exatamente esses clientes que estão tendo confiança, que ainda é o maior número de clientes de nosso varejo em nossa capital. Agora o noticiário internacional. Na China, a semana começou com novas restrições. Após um surto de contaminações pelo novo coronavírus em um aeroporto internacional do país, autoridades bloquearam a entrada de turistas em Pequim a partir dessa segunda-feira. Milhões de pessoas se mantiveram confinadas em casa nesta segunda-feira na China, no momento em que o país tenta conter o maior foco de contaminações pelo novo coronavírus em meses. Enquanto isso, autoridades realizam testes em larga escala e impõem restrições às viagens. Os chineses informaram 55 novos casos de transmissão local pelo vírus influenciado pela variante Delta. A cepa de rápida propagação já atingiu mais de 20 cidades e uma dezena de províncias chinesas. Pequim havia conseguido reduzir os casos locais a praticamente zero, mas um recente surto registrado entre funcionários do Aeroporto Internacional de Nanjing provocou mais de 360 casos nas últimas 2 semanas. Com isso, autoridades da China bloquearam a entrada de turistas durante a temporada de viagens do verão. Apenas viajantes considerados essenciais com testes negativos são autorizados a entrar na capital chinesa. Olha, a gente já vinha reforçando aqui para você manter os cuidados básicos de saúde. Ainda mais agora com a variante Delta. Mantenha o distanciamento social, use máscara, lave sempre as mãos e use o álcool gel. Se cuide. Pauta Aberta está terminando. Nós voltamos amanhã. Tchau, tchau.